Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do FI Infra Juro 11. Então é o Sparta Infra. A gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse mês de outubro, né? Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FI, FIAGRO e FIINFRA, o principal assunto que a gente trata aqui no canal, onde a gente faz acompanhamento de mais de 150 fundos, tá? Se inscreva aí, faça suas indicações de vídeo, né, de que a gente possa atender aqui né, o máximo aí das suas necessidades, tá? Lembrando que se você for membro do canal, você tem preferência nesse atendimento, tá? Então conheça lá a nossa área de membros, tá? Se inscreve também no nosso grupo do Telegram para você encurtar a distância. Vamos lá então. Então deixe o seu like também, vai aproveitando aí, deixa o seu like, já é de graça e mais ajuda bastante a gente aqui no canal. Vamos lá então ao fundo que investe aí em debentures, né, de infraestrutura, não só debentures incentivadas, inclusive esse mês a gente vai ver aqui que o fundo fez uma opção de investir em debentures não incentivadas. Depois a gente pode até fazer, né, um vídeo falando sobre essa diferença, tá? Não é o foco aqui, a gente vai ver aqui qual foi a performance do Juro 11 no mês de outubro, tá? O fundo está com disponível para investimentos e tem uma meta de 1,5 a 2,5 de rentabilidade acima do Tesouro Inflação IPCA, que é o IMA B5, né? É o Tesouro Inflação IPCA. Então, o fundo tem esse objetivo, tá? Dentro da distribuição de rendimentos, o fundo manteve a mesma distribuição de setembro. Então, o pagamento vai ser no 10º dia útil de novembro. Ele que anuncia também no último dia útil de cada mês, se eu não me engano, né? Então, o fechamento foi no dia 31/10, anunciou seus proventos, né? E o provento também foi muito, né? Foi um dos menores do fundo, né? Seguindo aqui julho, mas acima de 1,20%, né? Foi um dos menores, mas muito alto realmente, acima de 1,20% de distribuição no mês. Bom, aqui tem o resumo do mês. O fundo encerrou com uma cota patrimonial de R$ 100,25. Teve uma. Não sei se teve reajuste na cota patrimonial, mas na cota de mercado também permaneceu ali mesmo desempenho durante todo o mês de outubro, em torno ali de R$ 104, R$ 105 reais. Dentro da carteira, o fundo está com né, uma rentabilidade em torno de CDI mais 2%. E o spread está em torno de 2%. A gente verifica que a política e a meta do fundo é um spread entre 1,5% e 2,5%. Então está ali na metade do caminho, né? Está na média da meta do fundo. O fundo distribui então R$ 1,25 em outubro, né? Vai pagar de 16 de novembro. E o dividend yield anualizado está em 19,3%. Muito interessante esse dividendo pago, né? Inclusive está dentro ali da faixa aceitável de risco, né? Para você entrar no mercado de renda variável, né? Dentro dos cálculos que se fazem, né? Para valer a pena ali você dentro de um cálculo frio, né? Para valer a pena que você invista na renda variável, na bolsa de valores de renda variável, você tem que ter pelo menos ali um retorno de 5,5% mais a taxa Selic. Então está muito próximo ali a rentabilidade que o Juro 11 está tendo em relação ao dividendo, né? Dividendo pago. Comentários aqui do gestor. Então o fundo segue uma mudança ali com relação às suas alocações. Ele encerrou a terceira emissão de cotas, né? O fundo praticamente quadruplicou de tamanho nessa terceira emissão de cotas. Então na carteira eles chegaram aqui a 26 emissores, são 11 setores diferentes. Né? Em setembro, por exemplo, estava com 15 emissores, né? Então aumentou, quase que dobrou a quantidade de emissores das suas debêntures, né? Aqueles que captam crédito no mercado, né? As empresas ou os emissores. E a maior exposição individual também está menor, 7,4%, que dá uma diversificação um pouco maior dentro da carteira do fundo, né? Bom, passando aqui pelos principais pontos, a gente verifica que o fundo tem né, a gestão observando aí algumas mudanças com relação aos spreads, né, da carteira, das debêntures, inclusive. Né? Então, ele fala também sobre a alocação rápida
do recurso captado nessa última emissão. 90% dos novos recursos foram investidos aí, alocados em 15 dias, né? Então fez com que aí o fundo tivesse, inclusive, um caixa, o fundo virou em 8,3%, então muito menor do que estava durante o mês de setembro, porque o fundo fez uma alocação aí muito rápida, né? E a gente verifica aqui que essa oscilação de spread aí no mercado, né, tem o fundo destaca algumas características, né, o porquê desse spread de crédito, tá, o aumento do spread de crédito em relação às debêntures incentivadas, né? Então ele fala aqui que a duração da carteira diminuiu de 4,5% para 4,5%, inclusive, né, com as mudanças que eles fizeram. O spread de crédito aumentou para 2%. E quando ele fala aqui sobre o mercado de debêntures incentivada, ele está sinalizando para um mercado mais desafiador das debêntures incentivadas, com um aumento generalizado dos spreads de crédito, né? Então eles falam que alguns fatores levaram a essa conjuntura de instabilidade no curto prazo. Ele fala aqui sobre as leituras fracas do IPCA nos últimos meses, as deflações que tiveram, né, com relação também a essa inflação, que tornaram os papéis menos atrativos, como ele fala aqui, para o investidor final. O volume expressivo de ofertas de debêntures incentivadas, com créditos, spread de créditos comprimidos, né? Spread de crédito é aquele percentual a mais do que se oferece, né, em relação a IPCA+, ou CDI+, né? Maior volume de resgates solicitados, né? Muitos aí desacreditando, né, com o mercado, e acaba que, sendo uma performance fraca do mercado, muitos ali fazem os resgates, os grandes fundos, principalmente os pequenos e os grandes fundos, né, fazem muitos participantes fazem esses resgates antecipados, o que gera inclusive também esse problema, né? E a preocupação com o início da marcação a mercado, já para janeiro, desses ativos de carteira de pessoas físicas e jurídicas. Então todas essas incertezas de mercado faz com que essas preocupações aqui com relação a esses ativos atrelados, principalmente à inflação, que ainda é uma incógnita, né? Como é que vai se comportar para 2023, faz com que muitos saiam, né? E aí esse aumento de liquidez faz com que esse spread acabe aumentando, né? E aí se torna um pouco menos atrativo para o investidor. Bom, vamos falar aqui sobre os comentários do gestor. Ele fala que sobre as vendas de algumas posições, eles venderam a essa ANEM 11 em agosto e em setembro, a um spread de 1,7, e recompraram em outubro com um spread um pouco maior. Então essa também tem NHL, fez a mesma coisa, vendeu maio, agosto e setembro a 1,1 e recomprou em outubro a 1,6%. Ele fala que sobre também os recursos captados na terceira oferta, 400 milhões de reais, cerca de 10.300 investidores participaram, né? Então o fundo, como ele falou, quadruplicou de tamanho, né? Então foi uma oferta aí bem aceita, né? Vamos dizer assim, teve uma participação bem relevante. E o fundo ele fala sobre a carteira com mais de 14 mil investidores, já é o terceiro maior FIINFRA listado. Não tem muitos FIINFRAs listados na bolsa, né? Alguns estão entrando, inclusive alguns FIINFRAs aí começando agora, mas ele já é o terceiro maior FIINFRA listado em número de cotistas. Mais para baixo a gente vai ver a atribuição da performance. Então ele fala aqui que em outubro o fundo teve um rendimento de 0,8%, tendo um impacto negativo, né? Considerando realmente o impacto negativo do IPCA, né? Essas 3 últimas deflações que a gente teve, né? Realmente o fundo teve um bom desempenho, o IMAB rendeu 9,1%, como ele fala aqui, sendo majoritariamente explicado pelo carrego, que trouxe 5,1%, e pelo IPCA, que somou 4,7% nos últimos 12 meses, né? Então teve essa diferença. Ele fala aqui da performance do fundo, que foi de 15%, e ele faz esse detalhamento um pouco mais para baixo da performance. Então 9,1% foi o IMAB5, né? Inflação aí do Tesouro IPCA. Carrego de crédito 1,5%, né? E 4% é a marcação a mercado. Alocação dinâmica 0,9%. As taxas somaram aqui 1%, e o desempenho dele foi de 15%
né, em 2022 está em 15% o desempenho do Sparta Infra. Dentro da rentabilidade, então a gente verifica aqui que o Sparta Infra em 2022, em outubro, teve uma rentabilidade de 0,78% e a gente verifica que a diferença entre o IMA B5 está negativa aqui em 1,1%. No ano, o fundo está com mais de 15% de rentabilidade e o IMA B5 está em 5,42%, né? E o desempenho desde o início está aqui, ó, uma curva bem acima, um desempenho bem melhor do que o IMA B5, né? A diferença de 6%, né, em relação à rentabilidade alvo aí, o IMA B5. Da composição da carteira, agora está bem diversificada, tem várias debêntures, que inclusive o fundo investiu em debêntures nesse mês, né? Em debêntures aí com indexação à taxa DI, né? Fazendo aí então a diversificação também em relação ao indexador, né? E debêntures não incentivadas, né? Então tem as debêntures incentivadas que o fundo tem na carteira, que é indexada ao IPCA, e as não incentivadas que estão indexadas ao CDI. Hoje o fundo tem 89% em debêntures, 8% em caixa, então advindos aí principalmente esse caixa da terceira emissão de cotas, e 2% em letras financeiras, né, onde o caixa também está aplicado. E na alocação do setor também, né, ele falou, tem 11 setores agora diferentes, onde o fundo aloca, a principal é a geração de energia. Mais para baixo a gente vê a distribuição de rendimentos, então, a gente vê mais lá para cima, né, o histórico, 15,3% foi aí o dividend yield analisado em outubro, né? Não é um dos maiores, na verdade é o menor, tirando somente aqui janeiro, né? Foi um dos menores, o segundo menor em 2022, mas mesmo assim pagando 1,20% praticamente aí com relação ao valor de mercado, né? E aqui as características do fundo, né? Quanto é de, que a gente viu mais para cima também, né? Tem aqui a taxa de administração, que inclui taxa de gestão de 1%. O fundo não tem taxa de performance. Ele é gerido pela Sparta Administradores e é administrado pela BTG Pactual e tem desde dezembro de 2021. E a classificação da Ambima, né, que a gente não costuma ver, é a duração livre de crédito livre, né? Então é essa renda fixa, quem não sabe, CRA, CRI, debênture, isso é tudo classificado como renda fixa. E a rentabilidade de alvo, como a gente verifica, está em 1,5 a 2,5 e atualmente o fundo está com uma rentabilidade de 2%, né? Essa rentabilidade aí está no meio a meio. E investidores em geral é o público-alvo do fundo, ok? Então é isso aí, esse é o Juro 11, né? Um resumo aqui do relatório, né? Passando muito rapidamente. Esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá? A gente passou um resumo muito rápido aqui do relatório para a gente entender qual foi o desempenho dele no mês de outubro, tá ok? E se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.